os recadinhos, né? Bom dia a todos. Só ia falar, Val, para confirmar com você se a gente está gravando. Eu não comecei, mas alguém já iniciou aí a gravação. Iniciou. Tá Pronto. bom? Obrigada, gente. Então, Tá fiquem, ótimo. vamos, Fátima, Marcelo, tá entrando mais gente aqui. Marcelo, que acabou de entrar. Marcos Zampronha. Pampronha, que eu falei Marcelo porque apareceu o nome da tela. Do Estamos Cláudio. com 87 participantes, gente. Olha, não teríamos sala para isso, gente. Reunião da ONU. Reunião da ONU. Nem fala, Reunião olha da só. ONU. Eu quero começar o dia com vocês fazendo uma pergunta que eu vi, e para que vocês dêem um start, eu li um artigo que diz que o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina e o mais ansioso do mundo. Como pode isto, gente? Vocês comecem falando um pouco de vocês e diga por que somos assim. Tá no mudo, Fátima. Como diz uma amiga, a frase do ano, né? É. Vou deixar o Marcelo começando, contando um pouco da parte da psiquiatria, depois eu entro aqui. Ok. Então, realmente causa até uma certa estranheza, né? Uma informação dessa, a gente sempre tem notícias do povo brasileiro, né? Sempre muito alegre, contente, sempre muito ativo, sempre muito... não pensa na doença que exatamente aflige a todos e numa proporção gigantesca como essa, né? Mas não há problema algum, né, em você ser um povo alegre, ser um povo contagiante, ser um povo, né, que tem objetivos e que corre atrás, e ser o país mais ansioso do mundo, né? Acho que, assim, em média, até dentro desses dados que você colocou, Valquíria, mais ou menos entre uns 9% da população, né, brasileira, isso dá em torno de 19, 20 milhões aí. E depressão 5,5%. Então, é uma quantidade muito grande, realmente, né? Muito se tenta descobrir sobre possíveis causas, né? O que poderia gerar esse tipo de situação. Claro que tem muitas possibilidades, mas, né, se elencou aí fatores socioeconômicos, fatores ambientais, então a grande pressão, o estilo de vida, grandes cidades, a necessidade de você estar correndo atrás, enfim, a evolução dos anos, né, as tecnologias, e pensar também no outro lado, né, a pessoa que tem dificuldade com o trabalho, ou está desempregado, ou a questão de desigualdade social. Então, a gente está sempre no limite, a gente está sempre buscando o melhor e sempre alerta, né? E eu acho que essa palavra, né, o alerta, é bem significativa, bem importante nesses processos, principalmente da ansiedade, né? Uhum. Porque se a gente for entender um pouquinho do processo ali neurobiológico, só para dar uma, né, colocar um pouquinho de teoria de leve aqui, né? A ansiedade nada mais é que o medo, né? Falando assim, em doença ou em quadros mais graves, não aquela ansiedade leigamente dita, né? Uhum. É medo, né? Medo. E medo, ansiedade, é uma função cognitiva, é uma função do nosso cérebro, né? Todas as pessoas têm, nascem com ela e a vida toda tem, umas mais, outras menos, mas esse é o diferencial, né? Então, desde sempre, né, existe a necessidade de você fazer um rastreamento, né, uma varredura, tanto ambiental quanto interna, de potenciais riscos, né? Uhum. E esse é o ponto, tá? O que eu percebo como um risco pode ser muito diferente de você, né, das pessoas em geral. E o que faz essa diferença acontecer, tá? Então, várias teorias existem, evolutivamente falando, que, olha, essa é uma área que permite que a gente sobreviva, que a gente não morra, que a gente não se coloque em situações absurdamente de risco à vida. Então, desde lá, antigamente, Homem das Cavernas e tal, isso foi evoluindo o rastreio do que é arriscado e do que é perigoso. E essa informação ela é transmitida nas gerações e geneticamente ela fica no nosso DNA. E nosso cérebro, né, a região que é responsável por isso é uma região muito antiga, né? Então ela está vindo desde esse tempo lá inicial, dos primeiros hominídeos e tudo mais. Então,
essa região ela está muito excitada, ela está muito funcionante, né? E quando ela assim está, existe ali uma descarga muito maior de neurotransmissores, especificamente adrenalina, noradrenalina, que é aquele neurotransmissor do medo, né? Da luta, da fuga. E isso é o que, por exemplo, desencadeia tantos sintomas físicos, tantas crises, né? Aqueles sintomas que todos falam, né? Coração palpitando e tremedeira, e de repente tem cólicas, dores, tonturas, enfim, sintomas físicos, porque o cérebro demanda esse resultado e o corpo todo sente, né? Então, se a gente trazer isso para a realidade agora, em que o alerta está muito maior, em que a necessidade de estar sempre correndo atrás, tem pessoas que vão desencadear esse processo muito mais agressivamente, a ponto de constituir uma doença, né? De ter que fazer realmente um tratamento, seja tratamento psicoterápico, seja tratamento médico, medicamentoso, né? Então, tem outras ferramentas que a gente pode usar de qualquer maneira, né? Então, um início, assim, eu acho que se explica o porquê de tantas queixas e tanta gente assim, né? E só para finalizar, não demorando muito também, não sendo muito teórico, né? Existem alguns modelos, que até a Fátima pode se achar por bem falar alguma coisa, mas tem pessoas, e está muito ligado à ansiedade, que não toleram a incerteza. Essas pessoas não sabem lidar com isso. E isso, tudo bem, é algo que está presente, né? Só que elas encaram essa incerteza de forma muito negativa, de forma a criar até uma crença sobre algo que vai gerar uma implicação muito ruim. Então, assim, o que é incerto, é estressante, é perturbador, né? E isso, quando você pensa em situações de futuro, situações que vão ser feitas, né? Acabam sendo vistas como incapacitantes, como situações que vão gerar algo ruim, são evitadas, e essa evitação gera toda uma leitura negativa da situação, e o nosso cérebro aprende a entender o que é ruim, a não querer fazer isso de novo, a não se expor de uma forma tão franca, né? Isso é um ciclo, vira-se uma bola de neve, e aí você acaba a não funcionar adequadamente em situações, inclusive, muito simples, né? Situações corriqueiras do dia a dia, né? Então, isso é um outro ponto. Claro, são vários modelos, é uma forma de entender também como que essa ansiedade se coloca, né? E nisso a pandemia só potencializou, né? Porque o ser humano, você acaba de citar, a gente não tá, muita gente não sabe lidar com o incerto. E aí, de repente, a gente vê o mundo paralisado diante da maior incerteza que se tem notícia nos últimos anos. Então, acho Pelo que... menos as últimas 3 gerações. 3 gerações, não né? sabem então, o que é algo assim. A gente passou a viver da incerteza, né? Agora, talvez, estejamos um pouco mais... porque teve aí o advento da vacina, mas a gente passou a viver e tudo que eu legalmente, vocês aqui vão falar melhor, que a gente ouve, é que tudo isso potencializou as crises e o estado de saúde, né? Incerteza da vida, exatamente. né? É uma coisa muito louca, porque é incerteza da vida, é uma coisa muito doida, assim. Ela não é incerteza, para mim, assim, não é incerteza se amanhã eu vou poder comprar uma coisa ou não, se eu vou poder viajar ou não. É incerteza que se amanhã eu tô aqui ou não, se minha família tá aqui ou não, meus amigos. Realmente é muito difícil. Mas é bem... Mas é muito interessante o que você está trazendo. Vou fazer uma ponte entre a tua fala, Patrícia, e a fala do Marcelo, porque, assim, essa incerteza já faz parte da vida, né? Se eu vou estar aqui daqui a pouco, não é nem amanhã, né? Se eu vou estar aqui daqui a pouco, né? Então, só que a gente nunca foi tão confrontado com isso como agora, né? Acho que tem uma questão que... E até trabalhando muito com empresas, né? São 18 anos aí, trabalhando com grandes grupos também... grupos de pessoas, né? O que para mim foi ficando cada vez mais claro, né? E estudando todo o comportamento humano, né? Pegando um gancho no que o Marcelo estava falando, né? Enquanto seres históricos aí que a gente vai lutando, né, pela nossa sobrevivência desde sempre. Então, a história da humanidade fala sobre isso, né? A gente tem aí um instinto de sobrevivência muito forte.
E a gente vai buscando essa melhoria na vida, essa evolução, né? O ser humano, ele é focado nisso, né? Focado em resultados, focado em buscar evoluir, melhorar, né? Em todos os aspectos. E aí, algumas questões foram nos forçando, né, a olhar para as nossas vulnerabilidades, sejam elas físicas ou emocionais, mentais. Então, num primeiro momento, a gente realmente precisou começar a desenvolver uma cultura de saúde muito forte, saúde física. Por quê? Porque as doenças começaram a acontecer. Então, o homem, ele precisou ir atrás, ele precisou estudar, ele precisou buscar mecanismos, ferramentas, remédios, pesquisas, tudo isso foi acontecendo, né, para que ele começasse a proteger a sua saúde física. E aí a gente volta a 100 anos atrás, 120 anos atrás, né, já 120, 100 anos a gente falava em 2000, 2021 a gente já começa a falar 120 anos atrás, né? Mas porque ele foi obrigado. E isso é uma coisa muito importante da gente considerar, né? Nós temos uma tendência, né? Não é à toa que tem aquela máxima, né? Você vai pela dor ou pelo amor, né? Então, quando se trata de saúde física e mental, a gente tem uma tendência, isso é cultural, a ir pela dor. Quando a doença chega, aí você vai dar mais atenção, né? Não é à toa que tem tantos estudos mostrando, né? O que a doença está te mostrando? Qual é a função da doença na sua vida? A questão do que o corpo fala, né? E isso tem um ponto muito importante de reflexão, porque o que acontece? Culturalmente falando, nós não estávamos habituados a olhar para a saúde mental. Não estávamos, né? Mal se olhava para a saúde física. Então, olha a quantidade. A gente tem muito mais parques na cidade ou farmácias? Em qualquer lugar, né? Então, é fácil da gente considerar isso, né? Pensando olhando por esse prisma, né? Qual é o nosso foco? Nosso foco é na doença. E agora a gente se vê muito obrigado a começar a fazer uma mudança muito grande em relação a isso, né? Porque está pegando no mental. E o mental, ele é altamente incapacitante. Totalmente. Né? Quando você começa a ter aí essa questão, né? Você começa a adoecer, você consegue trabalhar com um braço quebrado, uma perna quebrada, e agora então com o online, você nem enxerga, né, como é que a pessoa tá. Você não vai para o escritório com a perna quebrada. Mas outro dia um diretor estava lá, ai, quebrei o pé jogando bola. Eu falei, ué, você não devia estar, brinquei com ele, você não devia estar afastado? Não, mas eu tô aqui sentadinho, quietinho, né? Porque dá para trabalhar dessa forma. Agora, se você não está bem mentalmente falando, você não consegue, você não tem memória adequada, a tua concentração está péssima, você começa a errar muito mais, a angústia pega muito forte, né? Você de repente tem vontade de chorar ali. E aí a gente está sendo muito obrigado a olhar para tudo isso, né? Eu acho que a pandemia, ela trouxe uma oportunidade muito grande da gente também começar a sair do aspecto doença e olhar o que é exatamente saúde mental. O que é saúde mental no ambiente de trabalho? Né? Saúde é saúde. Né? E como é que a gente faz para ter mais saúde mental? Então, tem um convite aí, uma mudança de cultura muito forte, né? Da gente começar a olhar mais para os aspectos da saúde mental, né? Sair dessas marcas, né, desses índices. Hoje, o adoecimento mental ele já é a segunda maior causa de afastamento no trabalho. E se começa por onde, né? A gente sabe, começa muito por sintomas, na verdade não é nem sintomas, sinais generalistas. E nós somos mestres, assim, a gente tem mestrado, doutorado em negar esses sinais, a gente vai negando, isso vai virando sintoma, né? Porque não tem esse hábito mesmo. As empresas começaram a fazer check-up, né? Tem todo um estímulo para que as pessoas cuidem da sua saúde bucal. Agora, qual é a empresa que faz um check-up mental? Quem faz check-up mental, né? Quem é que vai? Eu vou passar ali no meu psiquiatra para ver se está tudo bem, né? Para fazer prevenção. Ainda tem uma barreira que eu acredito que a gente começa a mudar. Eu acho que vocês aí da comunidade médica vêm exercendo um papel fundamental dentro das empresas, mas ainda tem o preconceito. O medo de admitir a vulnerabilidade, né? Dá para se dizer assim, de chegar para um gestor, você fala muito sobre isso, eu a conheço já há algum tempo, por isso que eu sei. O medo de admitir
porque eu vou usar aqui a fraqueza, o não bater bem, o bater pino, né? Que a gente brincou aqui anteriormente. E muito mito, né? Começar. E muito mito, né? Então, ainda tem isso. E aí, Fátima, como é que a gente fala disso? Olha, encarando de frente. De frente, né? Tem outro caminho, né? Exatamente como a gente está fazendo aqui. Trazendo aspectos, exatamente como o Marcelo trouxe, entendendo um pouco dessa neurobiologia e do processo do adoecimento, porque o que o estresse vai fazendo com o nosso corpo, com o nosso mental, né? O que a ansiedade faz, o que a depressão faz, entendendo cada vez mais todo esse processo, as causas de adoecimento, entendendo que isso é multicausal. Sim. Não é muito simplista falar que isso é um sinal de fraqueza, de fracasso, é muito simplista. Né, a gente continuar, e eu acho até que né, além de ser simplista, acho que é uma teimosia se a gente continuar olhando desta forma, né? A gente perde grandes oportunidades de agir precocemente, de agir preventivamente, né? Então é encarar de frente, considerar cada vez mais. Ontem eu tive uma experiência muito interessante, né, com um grupo, quando eu perguntei para eles dessa questão das causas de adoecimento, né? E eu falei para eles, tá, mas isso conta o quê sobre nós? E era um grupo grande de pessoas já mais adoecidas, e a gente estava exatamente ali tratando dessas questões. Falei, o que isso conta sobre nós? Né? O adoecimento conta o quê sobre nós? Ah, conta que eu não aguentei a pressão, conta que eu não soube lidar, conta de que eu fui fraco, conta que eu sou muito sensível. E eu falei, olha, daí uma série de palavras, eu falei assim, eu vou, né, me desculpa, mas eu vou trazer um outro elemento aqui que para mim conta muito mais, assim, conta da nossa humanidade. Isso conta da nossa humanidade, né? Qualquer um de nós pode adoecer. Porque o Marcelo trabalha com isso, ele não vai adoecer, a Fátima não vai adoecer. Não, todos nós estamos sujeitos. Assim como eu posso ter um pequeno acidente doméstico, me queimar, quebrar uma perna, qualquer coisa, eu também posso ter uma grande angústia, uma tristeza profunda, uma crise de ansiedade, porque a gente tem eventos de vida acontecendo o tempo inteiro. A gente está aqui, né? Qualquer coisa pode acontecer. Você escuta um barulhão lá fora, você se assusta, o coração dispara, né? Que nem o Marcelo falou, a boca fica seca. E isso... Ok, é só um sinal, mas posso caminhar para um adoecimento se alguma coisa mais grave acontece, uma tragédia? Obviamente. Ou se eu não consigo realmente dar conta. O não dar conta é altamente humano. A nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, né? As nossas incertezas. A Patrícia trouxe a questão da incerteza. Né? Gente, a vida é uma grande incerteza, a vida dá muito trabalho. Né? O trabalho sempre vai ter pressão. Sempre. Tá? Trabalhar sempre vai ter o estresse, e o estresse tem algo muito positivo, porque ele faz com que eu queira vir aqui, queira me apresentar bem, queira fazer uma palestra bacana, né? Ele impulsiona. A grande questão é a gente começar a olhar para tudo isso com mais naturalidade, admitindo que isso faz parte da vida e das nossas características, olhar para as nossas fragilidades como algo que, ok, tudo bem, né? Então, por exemplo, se eu não quero ficar gripada, eu vou melhorar a minha imunidade. Se eu não quero ter um adoecimento, uma crise ansiosa, uma depressão, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? É a mesma coisa, né? Então, quando a gente olhar para isso com mais naturalidade, isso vai mudar muito a forma da humanidade enxergar o adoecimento mental, porque vai aprender a ser mais preventiva, né? Perfeito. E acrescentando um pouquinho, as campanhas existem, né? Veja, todos os meses, por exemplo, né? Você coloca Janeiro Branco, Setembro Amarelo, e tem várias chamadas a respeito para esse olhar. Então, coisas estão começando a acontecer, mas na prática ainda estão muito aquém do que se precisa, né? Então, assim, as pessoas precisam ser educadas, entenderem o processo todo, ou o que é que elas estão sentindo, porque é muito comum, quando chegam para a gente, já chegam adoecidas, mas eu vim aqui porque acho que me pediram, minha família falou que eu não estou muito bem, e eu acho que, né, puxa, tá, vamos lá ver o que está vendo, mas eu acho que é uma coisa, entre aspas, meio psicológica, assim, é uma coisa, né, tipo assim, é óbvio que é psicológico, é óbvio, né, mas eles não têm a noção de como falam, até, né, então eles também se minimiza muito do que se sente,
E claro que Sim. se você não sabe o que tem, você não vai atrás. Ou também tem aquele outro lado, você até tem um pouco de noção do que está vendo, mas você não quer se mostrar de verdade como uma pessoa que está adoecida, porque isso vai ter repercussões além desse processo de tratamento, seja no trabalho, seja na família, tem preconceito. Então, acho que a sociedade é muito complicada nesse ponto, né? A gente não tem uma maturidade, né, para lidar com isso e entender esse processo, porque hoje sou eu, amanhã é você, né? E aí? Uma hora todo mundo pode ficar adoecido e a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, as empresas acho que pegaram muito isso e tem, claro, uma logística, uma condição até melhor de trabalhar muito isso, né? Preventivamente, fazer grupos, fazer palestras, né? Campanhas e se faz, né? Acho que é muito legal, porque isso dissemina também a informação. A informação de boca a boca, ela vai muito, muito bem, né? Então, isso é mais um fator importante. O colaborador saber que a empresa se preocupa com isso, que não é mais um mito que admitia a famosa fraqueza, a vulnerabilidade, acho que a palavra é mais essa, né? De que todo mundo está exposto. E falávamos ontem aqui, até pega para o caso da atleta americana, da Simone. O assunto do momento. O assunto do momento, eu falei assim, acho que é tão providencial a gente ver que não existe super-herói, que uma atleta olímpica, no auge da carreira, diz que vai deixar o grupo para cuidar da saúde mental, porque ela mentalmente não estava preparada. E não é uma atleta olímpica, né? É a atleta olímpica. Exatamente. É a atleta olímpica. Não é uma, Fábio, é isso aí, é a atleta olímpica. Então, quando eu li aquilo e nós estávamos aqui pensando na palestra, eu falei, que bom, como a Fátima citou, que providencial para o mundo, para todo mundo que isso aconteça, não que a gente queira que ela esteja doente, mas assim, isso num passado não muito remoto, na última Olimpíada, talvez fosse inadmissível, ainda mais de uma nação, da supremacia mundial, uma garota admitir isso. Eu falei, meu Deus, bons tempos. E nós estamos aqui falando disso também numa empresa, com um grupo grande de pessoas. Me alegro e eu acho que, enfim... O que o Eduardo colocou aqui, né, no chat, falou, é uma quebra de tabu, assim, profunda, assim, sem precedentes, Eduardo, não tenha dúvida. Tem uma analogia que eu gosto bastante, assim, outro dia conversando com uma turma, né, uma menina soltou isso, eu falei, eu vou copiar, porque eu achei que é muito pertinente, né? Então, o Fábio, você foi do tempo que colocava leite para ferver? Sim, claro. O que acontecia? Você tomou bronca? Sua mãe te pediu para tomar conta do leite, você tomou bronca porque ferveu? Né? Deixava lá e... O que acontecia se o leite fervesse? Bom, a consequência era que eu apanhava, né? E depois tinha que limpar o fogão. Essa é a parte chata. E lavar o copo. Exatamente, né? Caía tudo no fogão, sujava tudo. A mãe, a avó, a tia ficava brava pra caramba, né? Você tinha que ficar lá grudado, com o olho grudadinho. E era muito rápido, né? E acho que com a nossa saúde mental, né, eu tô brincando que a Simone Biles, ela não deixou o leite ferver, entendeu? Não deixou, porque o estrago que faz depois é muito grande, né? Ela desligou a tempo ali, falou, opa, peraí, né? E antes que seja tarde, né? Então, é exatamente isso. Acho que a gente precisa estar muito atento, quando você vai tendo ali alguns sinais. E essa coisa do corpo fala, né? E fala, gente, ele não fala, ele grita, berra, fica ali tocando buzina pra gente... Né? Então, a gente parar um pouco mais, sair desse automático e conseguir, né, dar aquela respirada e falar, putz, espera aí, né? Tô acordando cansado, com dor de cabeça todo dia, meu estômago não tá legal, né? De repente tô aqui angustiado, tô com uma série de... O que tá pegando, né? A gente precisa ter essa conversa com a gente mesmo todo dia, praticamente, sabe? Você falou, como é que você tá hoje para começar esse dia? E é isso que ela fez ali, acho que ela foi ter essa conversa interna, prestando muita atenção no que estava acontecendo com ela, e realmente se encheu de coragem e falou, para, né, não dá, não vou deixar o leite ferver, sabe? Eu vou parar por aqui antes que a coisa fique muito complicada, porque realmente depois dá muito trabalho, e aí eu acho que o Marcelo pode trazer isso melhor do que eu, né? O quanto que depois a gente conseguir fazer esse processo de resgate, de recuperação,
tem que tomar remédio, muitas vezes se afasta do trabalho, o prejuízo para todos os envolvidos, ele é muito grande, né, Marcelo? É muito maior, né? Posso fazer uma observação aqui, Marcelo? Claro. Para te dar a palavra? Eu até para você poder responder aqui para mim, vocês dois, né? Quanto que ajuda o fato de quem está fora, quem não é, eu vou chamar de paciente, mas né, pelo fato de ser passivo, mas então lá, Simone Biles ali é a nossa paciente aqui que a gente está falando, né? Mas o quanto que ajuda no processo de recuperação desta pessoa o fato de quem está de fora também entender a influência do fator externo? Porque, por que eu estou perguntando isso? Porque se você olhar as consequências, né, as consequências não, mas o desdobramento do que deu o fato dela, foram para os dois lados, né? Tanto a imprensa americana falando que ela era uma vergonha, isso aconteceu, né? Falando, vergonha nacional, a expectativa era grande, não sei o quê, e vários jornais questionando, e eu não vou nem entrar no fato do fator imprensa, o quanto é sensacionalista, que isso vende, tal, acho que isso está fora da nossa conversa, mas depois, se você resgatar outros atletas também high performance, como é o caso dela, o Phelps, enfim, tantos outros aí que passaram por situações de exposição, né? O caso dela é super crítico, exposição, assédio, enfim, uma série de fatores que para uma criança, com 13 anos na época, quando ela começou, foram muito agressivos. Então, voltando para o começo da pergunta, o quanto que a equipe técnica, os amigos, os familiares, que agora entendem a influência do fator externo, quanto isso pode colaborar? Era essa meus 5 centavos aqui de contribuição. Eu acho que a colaboração, né, chamar a atenção dessa forma, como ela fez, ela podia não ter entrado para a Olimpíada, ela fez isso durante, né, o final quase das competições, ela era medalhista, né, e provavelmente ia ser medalha de ouro. Então, assim, isso chama muita atenção, isso tem que ser um alerta, mas a gente percebe que até essa reação da imprensa americana, enfim, ela é um produto, né? Ela é um produto que foi feito para ganhar medalhas. No final das contas é isso, né? E ela não entregou esse resultado, tá? Né, atletas de ginástica começam a treinar pequenininhos, né? Pequenos, 3, 4 anos, enfim, tem atletas muito crianças ainda. E o quanto, ao longo desse prazo, né, não se deu a atenção devida ao que acontecia, né? O que ela fazia além de treinar, né? Como era a vida dela. Então, realmente, ela foi muito corajosa nesse fato, né, com essa atitude. E eu até fazer uma parte aqui, talvez eu possa estar até enganado, mas quando eu fiquei sabendo da notícia pela imprensa, eu vi que ela tinha sofrido uma lesão, uma queda, machucado um joelho, uma coisa assim, daí eu fui lá, ela estava saindo andando e não estava bancando, né? Eu recebi essa notícia dessa forma primeiro, depois começou a vir essa questão, né, relativa à saúde mental, essa pressão toda que ela recebia. Eu não sei se eu estou enganado, mas a notícia foi vendida de uma maneira diferente, né? Então, veja, até aí, né? Por quê, né? Então, eu tenho certeza que a repercussão é enorme e vai se fazer presente, tem que se dar um alerta, tentando evitar esse sofrimento, porque a pessoa se expõe absurdamente, ela não precisava disso, ela não precisava fazer isso numa Olimpíada. Eu acredito que isso foi um resultado final e ela provavelmente já vinha, eu não sei se foi premeditado ou não, mas de verdade, acho que se ela foi para uma Olimpíada e ela fez isso na Olimpíada, acho que ela já estava no limite e falou, exatamente, fazer isso lá, né? Porque lá vai dar resultado. Eu não sei o quanto que ela, acho que tem uma questão de ela ter tentado, tá? E de ver, falou, deixa, né? E aí tem um ponto, sabe, Fábio, que você traz desse, né, de quem são, né, essas pessoas, né? Esse fator externo, quem são. Eu não creio que ela tenha feito isso sozinha. Ela foi apoiada ali de alguma maneira, tá? E isso faz toda a diferença. O apoio, né? Aliás, apoio dentro do ambiente do trabalho, principalmente, né? A gente tem estudos já de longa data mostrando o quanto que o apoio ele tem um efeito muito positivo
tá? Para que as pessoas busquem ajuda precocemente. Né? Então, isso é fundamental. Quando você vai recebendo ali a própria questão da empatia, né? Das pessoas se solidarizando, a questão da compaixão, né? E as pessoas estando ao seu lado, ofertando esse apoio, isso faz com que você se sinta realmente muito mais segura mesmo para a tomada de decisão. Isso faz toda a diferença. E eu tenho para mim que ali ela foi muito apoiada, ela recebeu. Eu não acredito que ela tenha deixado, né? Eu não acho que ela tomaria uma decisão dessas completamente sozinha e, entre aspas, ali deixaria aquela equipe na mão. Acho que ela deve ter tido, sim, o apoio da equipe, né? Família, equipe, talvez até da própria treinadora, porque é uma coisa meio tudo ou nada, né? Se ela continuasse ali, a coisa... Aí acho que ficaria muito pior, né? A gente não viu uma surpresa também na equipe, exatamente, a gente não viu aquela apreensão, exatamente, nossa, se olhando, não tem uma linguagem corporal. Não teve, exatamente. Por isso que eu acredito que isso foi, né, tinha sim esse apoio, e é muito importante, né? A pessoa, quando ela não está bem, a tendência é ela se isolar. Ela fica tentando dar conta sozinha, ela fica tentando resolver sozinha. E isso é muito ruim, né? Porque vai piorando. Vai piorando. Por isso que é muito importante, por exemplo, o treinamento de lideranças. Preparar as lideranças para que elas consigam identificar sinais. Né? Então, ela vai... Porque a gente percebe, todo mundo tem um jeitão de ser, né? Então, a gente se conhece, percebe o outro. Você vai percebendo que tem alguma coisa... Puxa, né? Chama para uma conversa, oferece esse apoio. E as empresas hoje têm tantos recursos, oferecem tantos benefícios de cuidado, e que muitas vezes as pessoas não usam. Então, estimular elas não isso. usam por medo também. Por medo. Porque, nossa, eu vou ganhar as contas, por exemplo. Exato. E aí eu vi uma pergunta aqui no chat que é como abordar um familiar, porque a gente trouxe aqui do ponto de vista de empresa. Então, do ponto de vista de empresa, já existem muitas ações. Eu vou citar aqui o exemplo, porque todo mundo que está nesse fórum, em sua grande maioria, tem acesso a um convênio médico da AMIL, por isso que eu vou falar, doutor Marcelo, você vê a operadora de saúde falando do convênio médico, você vê o grupo Telefônica trazendo a Mental Clean para falar não só com os colaboradores, mas com o board da companhia, com os executivos, e a pergunta que está no chat é como é que eu abordo de uma forma mais assertiva um familiar? Como é que a gente convence, porque perceber, né? Como é que as pessoas, que eu falo, que a abordagem é essa? Existe o final da pergunta é, existe uma fórmula mágica, doutor Cláudio Marcelo e Fátima, para falar com alguém mais próximo? Porque tem pessoas que às vezes a gente convive que não estão trabalhando, pode ser os nossos pais, é um filho, é um familiar. E aí eu falo que esse isolamento em casa potencializou muita coisa, né? O ser humano não é feito para viver isolado. De um momento para o outro, a gente está trancado em casa com a família, aquilo que era só no final de semana passou a ser todo dia. Como é que a gente aborda tudo isso? Aqui, Val, só para ajudar, a pergunta ela é assim, como que eu faço para ajudar e para orientar a pessoa que está precisando de ajuda, porque muitas vezes existe uma recusa aí, né? Em você aceitar que, entender que está doente, às vezes até, e ver que precisa procurar alguém. A pessoa, às vezes, é até agressiva, né? Me parece muito simples uma ação quando você está próximo da pessoa com essa percepção, com esses sintomas, na prática, olha, já estamos todo mundo junto aqui mesmo, acho que eu estou te vendo diferente agora, você antes não era assim, você tinha uma outra habilidade em fazer as coisas, você tinha um outro interesse, você fazia e ficava feliz quando fazia uma receita, um bolo, um almoço, você era mais empenhado em algumas coisas, você falava mais, você interagia melhor. Então, detalhes, mas coisas simples da vida, sabe? Então, esse é um grande, eu acho que é uma grande dica, assim, de você abordar alguém que é familiar, né, que às vezes tem um pouco de cuidado, tem um tato aí, mas fala, você está diferente. E essa diferença,
não é hoje, não foi essa semana. Eu estou te vendo assim no último mês, estou te vendo assim nos últimos 20 dias. Acho que, eventualmente, a gente fica assim por situações que acontecem, mas a gente resolve e aquilo passa, a gente volta, né? Então, ter esse olhar do que está diferente, do que está comparado ao momento anterior. Isso é fundamental. Você tem uma... Isso até é um nível de... É um instrumento diagnóstico, é um instrumento de... São critérios de cura, inclusive, para tratamentos de transtornos, né? Você retornar à sua funcionalidade, né? Você pode ainda ter queixas, mas você retorna à sua funcionalidade. Esse é o nosso objetivo. Então, se você mudou, você está diferente, puxa, não está legal, vamos falar sobre isso, vamos ver alguém, enfim, né? Acho que pode ser uma forma tranquila de fazer. Eu gosto bastante, sabe, Marcelo, dessa tua fala. Acho que um complemento é assim, né? Muitas vezes, quando a pessoa não está muito bem, ela pode ser um pouco reativa, né? Então, o que eu acho que ajuda bastante, né? O que a gente percebe que ajuda bastante? É falar a partir da minha percepção. Então, ter exatamente essa fala que o Marcelo está trazendo, mas a partir da minha percepção, né? Falou assim, olha, e acho que uma coisa bem, com bastante afeto, aquele afeto cuidadoso, né? A gente fala da comunicação afetiva. Né? Então, essa comunicação mais afetiva, assim, falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, assim, e aí eu gosto muito de falar, você me corrija se eu estiver errada, mas, né, não sei, é uma sensação, é uma percepção minha, né, me parece, né, eu te percebo, então, num primeiro momento, muito mais falando a partir do eu, né? Eu te percebo, eu te percebo diferente, né? E eu gosto muito, muitas vezes, quando a pessoa, você conhece o jeitão de quem você convive, principalmente dentro do ambiente familiar, né? Essa questão que o Marcelo trouxe, né? Desse antes e depois. Eu tenho sempre papel e caneta na minha mão, tá sempre. Eu ainda adoro ter papel e caneta na mão, né? Eu falo, ó, senta aqui, né? Ai, adoro. Senta aqui comigo. Vivo com a caneta na mão. Você faz aquela linha do tempo, né? Fala assim, ó, põe, e por quê? Isso traz por uma certa objetividade, né? Coloca aqui, ó, deixa eu te fazer uma... Fala assim, olha, vamos... Você lembra que em janeiro, né? Janeiro você fez aquilo, tá? O bolo, né? Que ele falou, puxa, você fez aquele bolo super gostoso, ficou uma delícia, isso lá em janeiro. E aí, parece que, poxa, você fazia sempre, né? Tinha sempre um bolinho quentinho aqui em casa. Você foi deixando de fazer. O que eu percebo? Eu não fui mais comendo bolo gostoso. Ou seja, você vai trazendo uma leveza para essa fala também, para a pessoa não se sentir atacada. Por quê? Você está falando de algo que ela não está conseguindo, que não está bacana. De repente, ela está mais irritada, ela está gritando mais dentro de casa, ou ela está mais isolada, ou ela começou a usar sua roupa escura. Fala assim, olha só, olha teu guarda-roupa, né? Eu vejo com tanta cor no teu guarda-roupa. E aí você vai lá escolher, fala assim, puxa vida, né? Qual é a cor que ela vai estar hoje, ou ele vai estar hoje? Uma cor escura. Então, assim, você vai trazendo uma leveza e vai fazendo a pessoa perceber, tanto se perceber, e também trazendo um pouco de elementos do que está acontecendo em casa. Qual é o impacto disso? Ou em casa ou no trabalho. É porque é importante você trazer fatos, né, Marcelo? Fatos concretos, né? Trabalhar em cima de fatos, porque daí a pessoa... ela não tem muito como argumentar, porque é um fato aquilo, não é um achismo, não é um fato. Ou o trabalho veio errado, ou ele veio atrasado, ou a pessoa está faltando, é um fato. Senão vira uma DR, né? Isso, perfeito. Aí acabou, Marcelo. aí você perde tudo. E a ideia não é essa, né? E aí a pessoa vai embora, né? Então, e aí você já leva as opções, fala assim, olha, tem um especialista muito bom, vou marcar lá com o doutor Marcelo, vamos lá bater um papo. Dele. Ou você mostra um texto, um vídeo, fala, vem cá, sabe como é que eu comecei a pensar nisso, que talvez você esteja precisando de ajuda? Olha esse vídeo aqui comigo. Ou seja, você traz elementos para ajudar a pessoa a se ver naquela situação, né? Você tem que ir desarmando mesmo a pessoa, porque imagina que ali tem um grande sofrimento. Sim. E não é fácil, né? E nesse início, a pessoa ainda consegue ter essa percepção, consegue perceber que, realmente eu estava assim, eu tinha uma dinâmica outra. Quando a pessoa já está adoecida, isso se perde. Ela não consegue mais. E aí já é um outro passo, aí é um outro momento. E Marcelo, uma das coisas que eu percebo nas falas, quando a gente conversa com as pessoas, você fala, procura um terapeuta, ou
Aí a terapia até as pessoas começam a achar que ok, mas a hora que você fala, procure o doutor Marcelo, um excelente psiquiatra que eu conheço, psiquiatria já é visto como, não, eu não vou tomar remédio, eu não vou tomar nenhuma droga, eu não quero... Coisa de gente louca. É coisa de louco. Eu queria na nossa época. Eu vou falar até porque eu conversava anteontem com a minha sogra e eu falei assim, olha, eu acho, não era o caso dela, era de uma pessoa da nossa família aqui, e eu falava assim, olha, eu acho que nesse caso ele deveria procurar um psiquiatra, talvez necessite de um medicamento. Ela falou, não, psiquiatra não. Um pavor, né? Você vai perder a amizade da pessoa, né? Exato, o convívio ali. Exato. Como é que a gente vence essa barreira? Como é que a gente sai disso? Com tanta coisa que tem nova aí e medicamentos que vocês falam, a comunidade médica fala, já tem drogas que não viciam, que tem o período, que você coloca a pessoa no eixo, depois ela vai, não precisa seguir isso, mas é um período ali, principalmente, eu digo muito na fase que vocês chamam do luto, do que a pessoa não consegue ver o mundo. Como é que a gente avança? O primeiro passo é a pessoa, pelo menos, permitir uma conversa, né? Permitir ir à consulta, né? Nem que for levada, né? Mas vá de boa vontade, pelo menos, né? Vá acompanhada, né? Tem pessoas que vão amarradas, como a gente fala, e a coisa não vai, né? Mas consultar, saber um pouco do que está acontecendo, ouvir uma opinião técnica sobre isso, do ponto de vista psiquiátrico, veja... Os tratamentos hoje são fabulosos, né? A facilidade que se tem é muito grande. O nível de resposta que se tem é maravilhoso. Os efeitos adversos que anteriormente existia caíram muito mesmo. Então, é importante que, falando um pouquinho de medicamento, né? As pessoas tomam muitos remédios na vida. As pessoas tomam remédio para tudo. Inclusive, tem uma farmácia em casa. O que é o tratamento, por exemplo, aqui, seja para ansiedade ou depressão, né, o antidepressivo, a classe dos antidepressivos. É mais uma medicação do arsenal que existe. O porquê que ela não aceita esse remédio diferente? Porque ela acha que é diferente, porque é o mesmo remédio, né? O que muda, obviamente, que é um contexto de doença, há que se ter um tempo necessário para tratar. Mas eu quero só fazer consulta com uma psicóloga. Ótimo. Perfeito, acho que é importante. Nós trabalhamos juntos, né? Não tem qualquer impedimento nisso, mas muitas vezes a demanda que o terapeuta tem, o psicólogo tem, o paciente não consegue evoluir, porque ele está tão grave que ele não consegue participar. É neuroquímico também, né, Marcelo? É neuroquímico, exatamente. A doença mental, vamos colocar assim, a saúde mental, né, a depressão, a ansiedade, existe um substrato biológico para isso, para estar presente. E você precisa disponibilizar ferramentas para que essa doença comece a estabilizar, comece a ficar menos sintomas. É igual antibiótico, né? É a mesma coisa, né? Poxa, mas o antibiótico são 10, 15 dias. São 10, 15 dias, mas toma 2 dias para você ver o que acontece. Não adianta nada. Você vai tomar um outro por 15, 30 dias. Ou piorou tanto que você vai internar, para você fazer um antibiótico endovenoso. Então, assim, é mais um mito, assim, um medo mesmo de não entender como o processo existe, né? Mas, por exemplo, vamos dar uma coisa muito prática, que é muito prática, sim, do ponto de vista técnico para a gente. Não é uma informação leiga, né? Mas existe um termo que é o número necessário de pessoas para se atingir um tratamento, né? Quantas pessoas eu preciso tratar para que uma tenha um desfecho positivo? Por exemplo, é o NNT, que é uma ferramenta, né, usada para avaliação de medicamentos e desfechos também, em várias situações, não só para medicação e nem só em saúde mental. Os tratamentos em saúde mental têm um NNT de 1 dígito. Então, ou seja, você precisa tratar 5, 6, 4 pessoas para que a próxima melhore. Então, é muito baixo isso, é um efeito positivo muito bom. Existem medicamentos de outras naturezas, né, antibióticos ou antihipertensivos ou hipoglicemiantes, anticonvulsivantes, em que o NNT são de 2, quase 3 dígitos, ou seja, você tem que tratar 50, 60 pessoas para que a próxima se beneficie e melhore. Então, isso agrega
uma certeza de eficácia do tratamento, né? E as pessoas não têm muita noção. E isso até é um dado para saúde pública, um dado de impacto, porque é muito mais barato você investir em algo, por exemplo, que tem um resultado importante, e assim, é claro isso, do que você não tratar. E você investe em outras doenças. Por que não investir na saúde mental com medicamentos bons? Então, a resposta é bons profissionais, né? Sim. Sempre. Não, e a qualidade que se volta a ter na vida, né, é uma coisa impressionante, assim. E aí tem muita gente que, infelizmente, vai arrastando, né, um sofrimento, a pessoa vai se arrastando na vida mesmo. Na vida, né, Eu diria assim, a pessoa que começa um tratamento, mas os nossos tratamentos demoram 2, 3 semanas para dar um resultado. Demora mesmo, isso é uma questão neuroquímica, a gente explica isso até na consulta, né? Inclusive, no comecinho, você pode ter a sensação de que tem uma pioradinha. Exatamente. É assim, por isso, mas vai melhorar. Quando o paciente volta um mês, 40 dias depois, se não houve qualquer efeito adverso que precisou trocar a medicação, a pessoa volta melhor. 20%, 30% volta melhor. A gente tenta gradar, fazer um número disso, mas ela volta melhor. Daí você pergunta na prática o que melhorou. Você me falou isso, e aí, como é que tá? Não, isso tá realmente, olha, tá diferente, melhorou aqui, assim. Então, existe uma resposta rápida. Aquela ideia de que é lento, na verdade, é o efeito do remédio. A resposta é rápida. Perfeito. Isso é importante as pessoas saberem. Alguém fez uma pergunta. Essa demora do diagnóstico não está muito ligada ao despreparo dos demais especialistas. A pessoa vai ao pronto-socorro com todos os sintomas de cardiológico, enfim, e até que o pronto-socorro perceba que não é, pelo menos ele percebe isso já no primeiro eletrocardiograma, mas que ele te direcione para o especialista certo. Você vai no pronto-socorro a semana inteira, não vai ter um especialista que vai ter problema. Então, existe dentro também da comunidade médica um pouco, não sei se isso é um tabu também, ou um despreparo para poder fazer esse direcionamento? Eu concordo com você e eu acho que ainda é um tabu. Eu não diria despreparo, mas eles minimizam, né, aquele sintoma daquele paciente, né? É muito simples, é muito fácil, inclusive, ser sarcástico com o quadro que aquela pessoa chega, dizendo que é um piti, que é uma crisezinha qualquer, e não entender o que existe ali por trás. A pessoa veio já 4, 5 vezes aqui, acho que tem alguma coisa errada. Ninguém gosta de se expor dessa forma, assim, do nada, né? Isso não é uma característica do ser humano fazer essa exposição. Você tem um mínimo, um porcentagem pequenininha que gosta, mas isso é outra coisa. Né? Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Então, a pessoa não faz isso porque quer. A pessoa está querendo se matar, mas ela, ela se corta. E, de repente, isso não é um método mais fácil da pessoa morrer. Por que ela não faz aquilo? Tem colegas que falam isso. Então, veja, não é que ela não está querendo se matar, ela está querendo se matar, ela está mostrando um sofrimento. E existe um tato, tem que se saber direcionar isso quanto antes, porque isso é tempo. Quando você chega infartando num pronto-socorro, você não vai embora para casa, não dá um remedinho, você põe o cara na sala de urgência o mais rápido possível e faz o protocolo, porque o coração, o músculo, responde com o tempo. Quanto mais tempo você demora para tratar, ele vai ter uma insuficiência cardíaca lá na frente se ele sobreviver. Entendeu? Por que o nosso cérebro não é assim? O nosso cérebro é um órgão, veja, extremamente importante, né? E por que não se faz? É complicado, eu acho que é muito de não saber lidar e não querer lidar, né? Marcelo, acho que tem uma outra questão, né? Fazendo um complemento aqui, que é assim, eu sou uma grande fã da especialidade, e até dentro da psicologia, acho que a especialidade ela faz muita diferença no tratamento, né? Porém, o cuidado que eu acho que os médicos, de maneira geral, precisam tomar, e eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa ampliar, é não focar só na especialidade. Né? O que está por trás daquele adoecimento? Ter uma visão mais sistêmica mesmo, né? Ter uma escuta mais sistêmica, mais integral desse ser humano. Então, de repente, eu sou dermatologista e eu estou com a minha paciente, ela está vindo aqui pela 3ª vez, sei lá, com uma urticária, com alguma questão que não melhora, né? O que está por trás daquilo?
Então, ampliar esse olhar na hora do diagnóstico, né? Eu até lembrei desse caso com a urticária, porque, na verdade, não era uma questão de urticária, era uma doença autoimune que estava por trás, e tinham várias outras questões emocionais envolvidas, né? Então, e pensar mais em diagnósticos diferencial também, porque eu acho que isso também nos ajuda. Eu, como psicóloga, por exemplo, eu não considero que tudo é o emocional. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma eliminação clínica, porque pode ter um problema, né? Um problema de tireoide, pode ter uma arritmia cardíaca mesmo, pode ter outras questões. Eu lembro de um paciente muito rapidamente aqui, um paciente com pânico que uma vez chegou no meu consultório, né, veio com um diagnóstico de pânico, foi na Copa do Mundo, onde tinha vuvuzela, né, que era aquele barulho insuportável, com aquelas coisas, e ele começou a ter crises, e que eram muito próximas de uma síndrome do pânico. Mas não sei, eu sempre gostei muito de olhar para essa coisa do diagnóstico diferencial, então, enfim, não era ele tinha um problema no ouvido, né? Foi para um otorrino fazer uma avaliação, não tinha nada a ver com síndrome do pânico. Veja só. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar fora da caixa, ter esse olhar ampliado, né? E acho que esse é um convite que as operadoras de saúde, inclusive as próprias corretoras, elas precisam começar a fazer para as equipes médicas também, né? Porque senão perde muito tempo. E aí pode ser tarde em todos os E é muito dinheiro também, né? A gente perde tempo, dinheiro de todos os envolvidos. Do ponto de vista de gestão e de custos, a gente sabe o quanto se gasta até de fazer um diagnóstico. Eu vi aqui no chat uma pessoa citou que 10 vezes foi diagnosticado com pneumonia, quando na verdade ela tinha um problema psicológico. Então, pensa o sofrimento. Olha isso. Não, é aquela angústia de não saber, né? Não chegar nunca. Não chegar no diagnóstico. É sofrível, é sofrível. Então, e a pessoa, a gente brinca do ponto de vista de convênio médico, que ela fica perdida na rede. Fica perdida, é isso mesmo, fica perdida na rede, é isso mesmo. Está perdido na rede é uma coisa, e que nós aqui, que cuidamos, né, Fátima, Marcelo, de gestão de saúde como um todo, eu sempre falo que o crônico já está instaurado, o que já está em tratamento já ok, mas o perdido na rede é o que a gente tem que estar alerta, porque é a pessoa que está indo constantemente ao consultório, ou o contrário, também tem aquele que sequer procurou um médico há tempos, não fez um diagnóstico, não tratou nada, durante 1-2 anos não passou pelo um consultório médico. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Tem uma pessoa com a mão levantada. Na verdade, é uma pergunta aqui, Fátima, da Elaine. Ela falou um pouquinho das crianças, né? Que as crianças agora, especialmente com a pandemia, elas estão ficando mais no celular, e hoje o entretenimento, ele tá assim, é sempre os jogos online. E aí a pergunta é como perceber que certos jogos e contatos estão interferindo na vida social da criança, e como tirar as crianças das telinhas, né? Especialmente nesse momento aí de pandemia. Acho que essa é uma pergunta bem pertinente aí, né? Primeiro que assim, já tem muitos estudos comprovando, né, que a criança que fica muitas horas, né, jogando, fica muito tempo na frente aí dos eletrônicos, ela tem uma estimulação cerebral mais, né, ela fica ali. E isso impacta diretamente no sono dessa criança, tá? Ela vai ficando muito mais agitada, né, impacta no sono, tá? Ela vai deixando de ter interesse por outras coisas, só quer ficar jogando. Sim, o dia todo. E eu posso trazer aqui um depoimento pessoal, né? O ano passado, para minha filha, foi muito difícil esse processo de ter que ficar em casa. A Lívia tem uma filha de 11 anos, ela é totalmente social, ela quer estar junto, ela quer brincar, ela quer correr. Então, para ela foi um sofrimento. E aí, ela começou, junto com um grupo de amiguinhos, eles a jogarem. Era o que tinha, né? É o que dava para fazer, ainda mais no ano passado. Assim, esse ano a gente começa a ter outras alternativas. E aí, de cara, eu não percebi. Até porque, como a saúde mental foi um dos temas mais falados e continua sendo, eu passei a trabalhar mais, né? Nós fomos da guarda lá em casa também, a Patrícia, que está com ela desde que ela nasceu, começou a ficar atenta, mas achando que é por conta do momento, tá? Ela começou a ficar mais ansiosa, começou a comer menos,
tá? Escondia o celular, a gente tirava o celular, no meio da noite ela acordava, ela ia pegar, levava para o quarto, a gente não percebeu o que estava acontecendo, né? Até que um belo dia a escola me liga, falando assim, olha, mãe, o que está acontecendo? A Lívia não aparece nas aulas, né? Eu falei, oi? Como assim? Como não aparece nas aulas? Fiquei até com a perna meio bamba, né? E aí falei, opa, peraí, vem cá. Levei para pediatra, fui tentar entender, e aí a gente viu que realmente, e tinha uma questão com o jogo, de ficar longas horas, né? Aquilo que você acha que não, tudo bem, tá aqui, pelo menos tá se distraindo, tá brincando, tá... Então, tanto ela quanto aquele pequeno grupo de amigos estava exagerando. E eu lembro que depois os pais conversaram e foram ali, né, buscar alternativas. E assim, tem que ter muita criatividade para realmente você entreter a criança, tá? Eu comecei a dar mais responsabilidade para ela, trazer coisas para ela fazer, inventar outros tipos de brincadeira que não envolvesse eletrônicos. Ter energia para acompanhar tudo isso. Exato. Né? É o segundo e terceiro turno, né? E justamente isso, Boa. a gente chega cansado, puxa, fica lá, tá tranquilo, eu tô perto, mas eu quero descansar. Mas também. Não, né, Marcelo? Não pode, não pode, né? Isso é uma responsabilidade nossa. A gente realmente não enxerga, e o ponto que faz o alerta é a escola. Nessa situação em casa também, foi a escola, falou, ó, não está entregando trabalho, não está ligando a câmera, não está interagindo na aula, né? Foi mal na prova, e aí a gente começa a puxar, né? E essa questão do eletrônico, ele é prazeroso de qualquer maneira. Para todo mundo, né? Para todo mundo. É uma droga. Estimula áreas do cérebro, ele né, estimula Marcelo? o cérebro. O grande problema é que ele estimula o cérebro muito facilmente e desencadeia rapidamente o jogo ou o que se está vendo, o vídeo em si, ele vai rapidamente e você não consegue parar e, né, dar um time ali, você acompanha. Então, é muito fácil, e quando você está há muito tempo ali, né? Então, esse é uma grande crítica, né? O tempo em que se faz o contato com os eletrônicos, e, assim, o fato de como é muito automático o processo mental de acompanhar aquele jogo ou aquele vídeo, você perde a iniciativa de outras naturezas, né? Então, isso é o grande problema, né? Então, você tem que dar horários, né? Você tem que barrar. Exatamente, é o que a gente passou a fazer. É isso mesmo. Você tem que sair na pracinha. Né? Dar uma volta no quintal. Vai na varanda. Coisas assim, você tem que fazer. E o fato, né, a pandemia, né, principalmente para nós já foi difícil, mas pensa nas crianças, eu sempre uso muito assim, aula online. Eu vi aqui, eu tenho um filho de 8 anos. É muito mais interessante assistir a um youtuber falando, gritando, numa linguagem que eles alcançam rapidamente, que a pobre da professora lidando com 30 crianças online, falando de alfabetizar, tentando alfabetizar a criança, o que ele vai preferir, o que estimula melhor, o que ele alcança. Então, essas crianças foram muito afetadas, eu falo que é uma geração que vocês, médicos, vão ter que acompanhar para ver se não serve com déficit. E do outro lado, tem nós, os pais, dentro de casa, sem conseguir dar a devida atenção, porque eu percebo que a criança, no começo ali, parece que ficou tudo meio paranoico. A criança não entendia como é que você estava em casa e não estava com ela. Exatamente. Né? Ficou um descompasso ali, família, filho, a gente, o dia todo mundo também na tela, e você pedindo para a criança sair da tela. Mas a boa notícia é que eu acho que a gente começa aí no próximo mês, as aulas, existe um movimento de retorno. A boa notícia é que segunda-feira. Segunda-feira tem aula presencial. Aula presencial. E que os nossos filhos, pelo menos, vão sair dessa caixa maluca que nós estamos. Lá em casa já foram há alguns meses já para o presencial, a escola oportunizou e... O mais velho não quer, um exemplo pessoal também, né? Mas o mais velho ficou no virtual total, né? Porque ele tem o contato com os amigos, né? Então, e os amigos não vão para a aula, é muito legal você falar na hora da aula, a professora está explicando, a aula está chata, você fica conversando. E ele tem 16, né? Então, quer dizer, já acha com isso muito bom. Mas a pequena que está alfabetizando e o do meio tem 3, né? Alfabetizando não tem como alfabetizar online. Acabou, tem que ir para lá, né? E o do meio se perdeu totalmente.
Ele era dos 3 o mais organizado, o que conseguia fazer tudo, estudava direitinho. Começou a pandemia online, desorganizou. Minha filha, exatamente. Desorganizou Minha filha. totalmente. Total. Desorganizou tudo. E aí, gente, aqui fica o exemplo. Nós estamos falando de 2 médicos que, teoricamente, porque são vulneráveis também, como nós, que não somos médicos, que estão dando os exemplos próprios com os próprios filhos. Então, assim, todos nós, não tem como, todos, independente do conhecimento ou não, né? Vocês 2 estão trazendo exemplos práticos aqui. Ele quis ir para aula hoje, estava -3 negativo. Eu falei, você não quer ficar em casa hoje? Uau. Faz online hoje? Não, eu quero ir para aula. Olha que bacana, que bacana. Tá vendo? O meu não vê a hora de ir para aula. E aí, gente, a gente está até aqui, já passou tão rápido, quase caminhando para o final. Eu queria perguntar para vocês, até falava de um assunto que, assim, com o avanço da vacinação, a gente permite a retomada ao trabalho, a retomada às escolas, ao convívio social, mas também andei lendo que existe um pânico, existe agora porque as pessoas não querem sair da sua redoma. Tem as crianças querendo voltar para a aula, mas tem muito adulto que não sabe mais como retomar a vida social. E eu falo que a gente vai viver agora, eu li um artigo que diz que a gente vai ver uma pandemia paralela do pessoal que não quer voltar ao convívio. Isso é um fato? Como é que a gente lida com isso? E Val, só completando o oposto, né? A debandada e vamos sair fazendo tudo que a gente não fez. Eu li um artigo que 2023, 2022 vai ser aquele ano que, assim, vou viajar, vou gastar, vou namorar, sexo, tudo, que vai ter o boom das coisas, justamente que você ficou lá travado 2 anos, né? Com a sensação de que nada aconteceu, então agora eu vou fazer tudo que eu não Parece fiz, que as pessoas vão comprar seguro como nunca, viu? Estou aqui ansioso para isso. Isso com certeza é um fato também. Eu não sei, é um equilíbrio aí, né? Muito, muito doido isso também. De novo, é a ponderação. O que as empresas têm feito, né? Pelo menos os nossos clientes, a gente lá na Mental Clean também, tá? Então, primeiro que a gente tem perguntado para as pessoas. Perfeito. Tentando respeitar ao máximo aí esse momento de cada um. Porque uma coisa que todo mundo acabou descobrindo, pelo menos quem não é indústria, né? Quem não é ou indústria ou serviço essencial, tal, descobriu que a coisa funciona, ela dá certo. Ela dá, né? Ela funciona. Então, por que forçar as pessoas, né? Quem tem essa possibilidade, por que forçar toda essa volta? Então, isso é uma discussão bem interessante. Essa semana teve uma aula aberta exatamente para falar desse modelo híbrido, e eu gostei muito, né, das propostas que eu tenho visto com relação a isso, né, dessa questão de a gente, então, ter um modelo de trabalho, um novo formato de trabalho mesmo, onde a pessoa possa escolher da onde ela vai trabalhar. Qual que é a nossa grande preocupação? Será que é aonde ela está ou é a entrega que ela vai fazer? E aí, de novo, né? Obviamente que se respeitando a atividade dessa pessoa, né? Então, tem que olhar para isso. Acho que quando a gente escuta as pessoas, né? Quando você dá voz para as pessoas, elas se sentem ouvidas, respeitadas, o teu poder de negociação, ele aumenta profundamente, né? Porque aí, dependendo do que a empresa necessita, ela vai negociar aquilo, ela vai preparar esse trabalhador, ela vai preparar o ambiente, ela vai... Né? De repente a pessoa ela tem a oportunidade de também mapear quem está bem, quem não está. Você sabe que a gente tem aplicado ainda, né, vários instrumentos aí ao longo desse período de pandemia, mapeando mesmo tanto a saúde mental quanto questões de home office. Né? Eu até escrevi um artigo falando sobre isso, escrevi um artigo sobre teletrabalho. Eu vou mandar com 82, acho que 82 empresas, se eu não me engano, eu fiz um recorte, né, com 82 empresas, e mais de 44% das pessoas que a gente teve contato, elas não têm um ambiente tranquilo para trabalhar. Não tem. Como é que eu entrego dentro disso? Por outro lado, né, tem um grande número de pessoas que têm e que gostariam de continuar nas suas casas.
E que isso não tem nada a ver com medo, não tem, porque ela descobriu que ela se organiza muito bem ali. Perfeito. Teve gente que se organizou. Certo, né? E tá tudo certo. Mas eu não tenho, a empresa não pode ficar usando bola de cristal, né? Ela tem que ir lá e tem que perguntar. Exato. A gente fez isso aqui essa semana, né, Fábio? Ai, que bacana, olha só. A gente fez, soltamos uma pesquisa, o Fábio puxou e uma das perguntas estava lá, era essa. Porque aí você vai tomar suas decisões com base nisso, né, Fábio? Você sabe qual foi minha preocupação no começo do ano, agora de 20 para 21? Uma colaboradora me procurou, né, um dia e falou assim, poxa, olha, durante a pandemia, eu me mudei aqui para Baixada, assim, assado, e eu queria saber se você tem previsão de como as coisas vão acontecer. Aquilo, naquela fração de segundo, me deu um estalo que foi assim, meu Deus, né? Uma decisão, né? Um pensamento que eu tiver aqui em nome da empresa, né? Esse eu é o eu PJ, não é o eu PF. Eu influencio positivo ou negativamente na vida de quase 40 pessoas aqui. E aí eu precisava achar um meio do caminho, né? E aí conversando com a Valquíria, com a Elis, com o Cleiton, com as pessoas que estão aqui no dia a dia que me ajudam a administrar a empresa, falei assim, olha, nós vamos tomar uma decisão temporária, mas que ela vai ter começo, meio e fim. Então nós vamos permitir que as pessoas no ano de 2021 se programem. Se isso vai permanecer para 2022, a gente vai revisitar em dezembro e nós vamos comunicar agora. Então, qual foi a decisão que a gente comunicou aqui na TCS? Falou assim, não importa se chover vacina. Coronavírus, amanheceu a segunda-feira, o frio do Brasil extinguiu o coronavírus. Não importa. Durante o ano de 2021, nós trabalharemos remoto. Ponto. Quando que a gente revisita isso? Ao longo do mês de dezembro, a gente informa como funcionará 2022. Por quê? Para que as pessoas tivessem um tempo para se programar. Porque se a gente não desse informação para elas, qual foi minha preocupação? Não é só a mudança e os custos financeiros, mas é o entorno e é a questão da saúde mental também, né? Nossa, eu ia falar exatamente isso, Fábio, porque o impacto na saúde mental, né? Quando eu tenho tempo para me programar, quando a empresa está agindo com transparência, quando eu sei o que me espera pela frente, isso é muito bom, né? Isso é muito protetor. Verdade. E a incerteza que você deixa de colocar como um fator ali aquecendo, né? E isso gera toda a paranoia, né? Paranoia, né? O medo, né? O medo também. Exatamente. O emprego, o lugar onde eu moro. Você está mexendo com duas coisas muito fortes, né? A sua casa onde você vive, o local que você vive e o seu trabalho, né? Que é sua fonte de renda, prazer e um monte de coisas também, né? Então, assim, são dois pontos aí chave que eu acho que faz um gancho enorme com o que a gente começou a palestra falando do medo, da incerteza, da insegurança e tudo mais, né? E nesse retorno, né, só para complementar um pouquinho ali, acho que fala da Valquíria no início, as pessoas têm que ser encorajadas também, não dentro do ambiente de trabalho, sim, dentro da questão social, de voltar a ter uma vida, né? De voltar a uma vida como antes, ou mais próximo disso, ou inventar algo novo, mas voltar a se encorajar, porque é preciso definir coisas e passar segurança. Vamos lá, graças, né, está tendo muita vacina, os impactos disso estão aparecendo, a segurança está aí, o vírus não vai deixar de existir, mas o impacto pode ser outro. Então, vamos lá. Tomadas as medidas necessárias, você pode sair, você pode não aglomerar, você pode gradativamente ter um cuidado com isso. Você tem que lembrar que o vírus não sai correndo atrás de você e que você abriu a porta de casa, ele não vai estar lá batendo no seu rosto, né? Você não pega assim. Entendeu? E abrir essas brechas, essas falas de uma forma muito simples e natural, porque isso encoraja, isso a pessoa, puxa, mas é claro que é assim, por que eu não estava pensando nisso, né? E voltar a coisas básicas, o que você fazia antes, né? Você saía para fazer isso na rua, volta a fazer, você tinha essa obrigação, esse compromisso, você lia um livro sentado ali fora, você, entendeu? Pega, às vezes, um checklist de coisas simples e básicas. Vamos começar por isso aqui, se o medo teu é tão grande, comece dessa forma, olha o que você fazia. Isso é seguro, faça desse jeito. Isso é um trabalho de mostrar um caminho. Né? Voltar ao convívio social, né? Voltar ao convívio social.
Cláudio, você sabe que só assim, né? Eu senti isso na pele ontem, porque assim, eu tenho diabetes desde pequena, então assim, eu passei a pandemia inteira com as pessoas olhando, diabético, se você pegar, você morre, se você não sei o que lá. Assim, eu passei a pandemia de uma forma muito tranquila, graças a Deus, assim, e sempre tentando ponderar. E como eu tô aqui na praia. Ontem eu peguei e falei assim, eu fui levar minha cachorra a passear à noite e eu saí sem máscara, automaticamente. Aí uma hora eu me dei conta, falei, gente, será que vão me olhar e vão achar que eu tô sendo errada? Então depois eu falei, tá vazio, tem poucas pessoas na rua. Eu tô com a vacina, tomei já, vou tomar a segunda dose. Tá à noite, eu falei, vou me permitir sair sem a máscara. E sair foi muito bom, né? Sim. Então, eu acho que a questão é você realmente, assim, essa tua ideia do checklist, de pôr e falar, puxa, o que eu posso voltar já a fazer? E ir pensando nisso gradualmente, eu acho que pode ser uma dica bem, bem legal mesmo, bem bacana. É muito prático, é simples, e isso tem que ser colocado em prática, né? Coisas difíceis não se reproduzem, né? Isso tem que ser algo simples e aquilo vai sozinho. Encorajar, né? O que a Fátima também está falando, a gente encorajar as pessoas e dar uma certa previsibilidade também, né? Eu acho que isso ajuda muito. Sim. Acho que a gente vai retomando aos poucos. Eu vi que na época da gripe espanhola, as pessoas demorou bastante para retomar o convívio, e estamos falando, óbvio, de outros tempos, mas eu tenho falado muito isso, assim, que eu percebo essa questão de que a gente parece que está um pouco ali amedrontado, mas que a gente precisa retomar o convívio social, porque é de suma importância para a mente, né? Para que a gente volte a ter uma vida que já não era fácil, porque a saúde mental não é um advento da pandemia, ela já estava aí, né, gente? A gente já falava disso aqui, a comunidade médica, vocês, dentro das empresas, nós começamos, né, Fátima, a tratar que é muito antes a questão dentro do grupo Telefônica, e a pandemia só potencializou, mas a gente precisa voltar a conviver de uma forma mais tranquila, obviamente que ainda tomando todos os cuidados, né? Eu acho que nesse retorno, voltando a falar um pouquinho de escola, acho que as escolas têm um papel absurdamente importante, que é o suporte e a observação do ponto de vista psicológico mesmo. Os professores têm uma formação, né, meio que en passant também, mas tem os profissionais que podem fazer isso dentro das instituições privadas ou públicas, de observar essas crianças, observar esses adolescentes com um cuidado muito maior, porque essa geração vai demorar para voltar. Por mais que exista uma facilidade, uma plasticidade dessa faixa de idade em se recuperar, em se adaptar, isso vai ter um impacto muito importante nos próximos anos. Tá? Concordo. Isso, puxa, tem que ter. A gente não pode minimizar, né, Marcelo? Tem que ter uma atenção, isso tem que estar na pauta, né? Tem que estar na pauta das empresas, das famílias, né? Isso daqui para frente tem que estar na pauta. E se habituar mais a perguntar, né? Como é que você está, né? Emocionalmente falando, né? Como é que você está? Como é que foi? Como é que você se sentiu? Então, a gente tem que trazer mais isso mesmo. Prestar atenção naqueles muito quietinhos, tá? A gente tem mania de perceber só aqueles que são mais bagunceiros e atirados. Boa dica. Esses é muito fácil. Boa dica, eu tenho certeza. Quietinhos. Tem muitos pais aqui nos ouvindo, muitos pais nos ouvindo essas dicas do cuidado com as crianças, né? Sim. Porque, de fato, serão os mais impactantes. São, né? Eu acho que... Já são, né? Sem falar a pira que vai ser voltar para a aula. Estamos no inverno ainda, né? Vai se resfriar, vai ter coriza, vai espirrar, vai ter tosse. Vai achar que... Vai fazer o exame, afasta uma semana, 10 dias. Não era, volta. Daí o outro também. Daí você vai ficar todo mês, o pediatra vai fazer todo mundo, né? Mas vai ficar todo mês você indo e voltando. Olha que louco isso, né? É verdade. Ainda tem essa paranoia ainda para vir, né? Tem essa paranoia ainda para vir. Aí o adulto sai correndo, vai fazer PCR, volta, né? Eu saio correndo para a farmácia, acho que umas 10 vezes. Olha, gente,
A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa palestra. Não sei se tiverem perguntas, caso queira abrir o microfone, acho que a gente pode dar a palavra aqui para as pessoas. A gente ainda tem um tempinho desse papo gostoso. Eu acho que muito providencial, muito bom ouvir vocês falarem, a gente falar de uma forma tão transparente. Eu fico muito feliz de ver tanta gente aqui da empresa para ouvir do grupo, falar sobre saúde mental, coisas que eu sempre falo assim, há 10 anos a gente não tinha essa abertura, onde se fazia palestra de saúde mental em empresa, não era tão aberto. Olha o tempo perdido, né? Olha o tempo perdido. Quantas pessoas deixaram de se tratar, Marcelo, Fátima e todo mundo aqui, ou de estar mais aberto, de dividir com o gestor. Eu acho que todo mundo que é gestor também, que deve ter muitos aqui nos ouvindo, nós temos um papel fundamental de ali ancorar, encorajar as pessoas a se abrirem, a admitirem suas vulnerabilidades, porque pessoas doentes rendem muito menos. Mentalmente atacadas, o maior prejuízo, além da saúde da pessoa, a empresa também perde, né? Então, acho que é um papel fundamental nosso, de todo mundo que está aqui, que tem gestão, quem também não tem, apoiar o colega do lado. E é isso. Perguntas? Está aqui com... A gente chegou a ter 115 pessoas, estamos agora com quase 100. Eu acho que o pessoal está super, assim, impactado, né? Aqui no chat eu não estou vendo nenhuma pergunta a mais, Val, mas acho que o negócio entrou de um jeito super forte. A Ana Paula que escreveu: vamos concentrar as energias em fatores positivos, olhar o lado positivo das coisas. Isso ajuda bastante na conservação da saúde mental. Gratidão faz toda a diferença, né? Então, tem alguns comentários aqui bem bacana. Eu não sei, eu acho que o que me ajudou muito, eu brinco, né? Eu falo, puxa, todo mundo não cuida tanto do corpo, né? Não vai para academia, não tem o personal, não tem isso, aquilo. Se a gente cuida do corpo, por que não cuidar da cabeça também, né? Então, para mim, é algo que sempre teve muito forte dentro de mim, até por conta que eu tenho uma doença autoimune desde pequena e sempre precisei aí desse suporte, né? Quando a gente fala do emocional, o emocional na diabetes, assim, eu tenho qualquer nervoso, qualquer medo, qualquer coisa, a minha glicose vai para 400, compensa, né? 500. Impressionante. E o meu médico, o meu endocrinologista fala, Patrícia, nada adianta você ficar tomando insulina se a sua cabeça não estiver boa. Então, assim, esse equilíbrio realmente é impressionante, como o mental atrapalha no físico e o físico mal cuidado também atrapalha no mental, né? Eu acho que o nosso corpo é o equilíbrio aí, no meio do corpo a gente tem que estar com as duas partes aí bem equilibradas, né? Pé forte para a gente andar e cabeça forte e tranquila para a gente pensar e agir. E Fátima, Cláudio, antes de passar as considerações finais de vocês, quais são os pequenos cuidados que no dia a dia, para quem não está adoecido, para quem está adoecido, procurar ajuda? Obviamente que a gente falou muito aqui, mas que nós devemos ter para cuidar da nossa saúde mental como um todo, porque eu sei que existem pequenos cuidados, e alguns deles toda hora a gente ouve aí, atividade física, alimentação, entre outras coisas, mas eu queria que vocês falassem um pouco aqui, o que a gente pode fazer para a gente se manter minimamente sano. Olha, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Mas para mim a principal delas eu tenho que saber o que me faz bem, o que me traz prazer, alegria, bem-estar. Isso também é muito particular, né? Muito particular. Então, de repente, para você, Val, queria sentar para ler um livro tranquilo, putz, isso vai te fazer muito bem. Isso vai ser preventivo, vai, né, espairecer tua mente. Mas, sei lá, de repente, para o Fábio, não. Você fala, não consigo ficar sentado lendo um livro assim muito tempo. Não sei, cada um aqui, né, sabe aquilo que faz bem.
Então, uma das coisas que eu resgatei na pandemia, eu estou na minha chácara, né? Então, e aqui dá para andar de bicicleta. Fazia muito tempo que eu não andava de bicicleta. Então, aqui eu voltei a andar de bicicleta. E é uma coisa que eu descobri, falei, gente, como isso é bom, né? Então, eu fico super feliz. O que te faz bem? É resgatar algumas coisas e coisas simples, tá? A simplicidade, né? Então, você vai cuidar das plantas que você gosta, você vai jogar bola com os teus filhos, assim. A gente tem uma questão, com tanta obrigação que a gente tem na vida, é muito fácil. Ah lá, o pet que você curte, né? Então, com tanta obrigação, é muito fácil a gente deixar de lado o prazer. E fica aquela coisa imposta, né? Tem que ir para academia, tem que cuidar, tem que fazer dieta, tem aquele tem que, vira mais uma obrigação. Vira mais uma obrigação. Então é muito fácil deixar os pequenos prazeres de lado. Então, resgatar os pequenos prazeres, né? E lembrar que as micropausas, né, elas são fundamentais para a preservação do nosso cérebro. Sair agora aqui dessa conversa, vai tomar uma água, dá uma alongada no teu corpo, vai olhar pela janela, respira, depois retoma. Tem gente que mal sai daqui, né, nem sai daqui, já continua respondendo e-mail, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso faz um mal danado para o cérebro. A gente precisa respirar. Com certeza que todo mundo se revirou na cadeira. Eu tenho certeza, Fátima, que essa foi a principal. Todo mundo, ai meu Deus, eu já estava aqui pensando no e-mail que eu não respondi até agora. Tudo bem, não vai fazer diferença se demorar mais uns 3 minutinhos, uma micropausa de 3 minutos, para você dar uma andada, sabe? Deixa o corpo se movimentar. Isso é tão importante. Que a gente até perdeu o levantar para pegar o café no escritório. Exatamente. A Fátima falou tudo, né? Resgatar o prazer que você tem em qualquer coisa que você queira, né? Você tem que ter tempo livre, se permitir. E esse tempo não é 2 horas, 5 horas, é qualquer tempo que seja, né? Exato. Porque o nosso cérebro, ele, assim como os órgãos do corpo, eles não param de funcionar só porque a gente não tem um compromisso. Então, você precisa mudar o estímulo que o seu cérebro recebe. Porque ele está ligado em tudo, né? Ele não guarda tudo, mas ele está ativo para isso. Então, quando você sai daquele momento em que você está fazendo uma atividade qualquer e faz algo que não estava no cronograma, você estimula ele de um outro jeito e esse estímulo ele é prazeroso, ele é tranquilizante, ele te faz, né? Inclusive, às vezes, se espreguiçar, relaxar, dar uma bocejada, enfim, coisas muito simples mesmo, tá? Esse é a grande dica, não tem receita, né? Cada um naquilo que se sente melhor, mas dá pausa. Deixa eu dar uma pequena dica. Você falou do tempo, eu lembrei, né? Tem um documentário na Netflix chamado Quanto Tempo o Tempo Tem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Assistam, tá? É muito bom. E eles trazem uma reflexão, né? Que a gente precisa mudar essa forma de viver, que a gente, né, trabalha. Lá na frente você vai, né, você vai parar, descansar. Não, por que não nada. Ao longo de, tá? Por que não ao longo de, né? Então, fica a dica, vale a pena. A sua produtividade até melhora. Nossa, né? Muito. E é isso, eu também deixo aqui minha gratidão pelo convite, foi muito especial. Prazer te conhecer, Marcelo, foi muito bacana trocar aqui contigo, muito bom mesmo. Realmente, foi bem legal. Agradeço ao Fábio, Patrícia aí pelo apoio e todos que estiveram aqui participando. E esse formato ficou muito legal, porque não é todo mundo que tem disponibilidade, capacidade. Às vezes o pessoal fica tenso, fica meio, né, para qualquer coisinha. E isso foi uma dinâmica muito, muito tranquila, muito simples, e evoluiu bem, fluiu bem, né? Eu devo abrir aqui que eu tenho um pouco, né? Eu sou um pouco ansioso e tal, mas como assim, Marcelo? Mas foi tudo bem. Nossa, olha, tranquilo, pessoal, né? tô aqui falando, mas assim, agradecer mesmo vocês e o pessoal todo que está participando e está mandando os comentários aqui, assim, olha, palestra muito rica, sensacional, agradeço a todos os envolvidos, palestra muito boa, estou satisfeito de ter participado, gratidão, obrigada pela oportunidade. Então, eu acho que, assim, é importante também, né, quando a gente tem uma mensagem e a gente vê que, de certa forma, isso entrou aí no coraçãozinho de todo mundo. Então, pessoal que está assistindo, que entrou no chat, na conversa,
Muito obrigada a todo Obrigada. mundo também. E Fátima, Cláudio, Val, assim, muito bom poder ter organizado isso junto com vocês também. Obrigada Fátima, mesmo. Obrigada a você. Cláudio, Marcelo, muito obrigado. Vou deixar a Val encerrar aqui, mas acho o tema que eu tiro aqui como conclusivo é que às vezes não, né? Mas para cuidar da mente, tempo é um fator fundamental. E fazer esse pequeno recesso só traz para mim a conclusão de que proveito e prazer é o melhor resultado que a gente pode querer atingir. Então, saio daqui hoje com essa conversa de vocês com muito proveito, com muito prazer e atingir o resultado que eu esperava. Muito obrigado, viu? Val, fica à vontade. Eu só rapidinho, eu gostaria de fazer um comentário, tá? Por favor. Não, mais para agradecê-la, realmente acho que foi uma palestra muito bacana, leve, sai do comum de você ver um PPT, né? Então, realmente, acho que a gente também tem que ter esse hábito de agradecer, de elogiar. A gente gosta muito de apontar as pessoas, né? Não tem empatia com o próximo, né? Obrigada. Então, acho que esse é um outro exercício que a gente precisa fazer também como ser humano, né? Considerando essa pandemia, esse momento pandêmico, como que a gente coloca no lugar do outro, né? Então, acho que essa outra reflexão que é muito importante, eu, principalmente sendo de RH, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Com as pessoas também, né? Eu acho que isso foi incrível, né? Assim, acho que teve vários acontecimentos na vida de cada um, seja você perdeu um ente querido, alguma outra situação, né? Então, realmente, acho que foi uma manhã muito leve, gostosa, você percebe, porque, assim, as pessoas não saíram, né? Então, a gente fica, opa, isso também já é um indicador, verdade, né? É um indicador. Né? A gente já passou aqui do horário, tem mais de 60 pessoas aqui conosco. Então, mais uma vez, parabéns, e realmente foi um bate-papo leve, gostoso, com um assunto que acho que é importante para todos, né? Cada dia que passa, as pessoas têm esse interesse. Tirou aquele tabu, não, eu não sou doido, imagina, psicólogo. Psiquiatra? Então, acho que e vamos nos preparar para voltar, né? Isso é muito bom também, pensar aí nessa vida retomando o caminho. Isso para mim Fiquei muito feliz, gente, juro por Deus. Obrigada, parabéns, tá? Eu quero, com essas palavras, com esse depoimento, eu quero encerrar, gente, aqui. Agradecer de coração. Quem me conhece a fundo sabe, deve estar imaginando o quanto eu estou feliz, eu estou entusiasmada. Fátima, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. Cláudio, foi um prazer conhecê-lo e mais uma vez obrigada. A Ana da AMIL, que nos apoiou, que foi atrás do Dr. Cláudio, a secretária da Fátima, que esteve aqui, o Leandro... Ana Paula da Vivo também. Ana Paula da Vivo. Ao Fábio, que tem nos dado a oportunidade de fazer esse tipo de encontro, e super obrigada. Eu estou muito feliz mesmo, e acho que é um tema relevante, a gente tem que falar, e dessa forma que a gente encerra aqui, muitíssimo obrigada. Que a gente se encontre em breve. Obrigada, viu, gente? Até. Se Deus quiser, boa sorte, boa saúde para todo mundo. Para todo mundo. Obrigada, Paty. Obrigada, fiquem com Deus. Obrigada a vocês. Estou até emocionada aqui, fiquei muito feliz, gente. Obrigada, tchau. Obrigada a todo mundo. Obrigado, gente. Pode chorar, né? Claro, pode. Valeu, Iana, pelo depoimento. Obrigado. Foi muito legal mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Obrigada.